Oi pessoal, nesse canal científico, vocês podem ver aqui um DNA nesse programa que eu tenho aqui. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, ou seja, ele é a nossa identificação, é o DNA, tá certo? Então, vocês notem, por exemplo, nessa simulação da formação desse dinossauro a partir de um fóssil, nós temos ataque 49% no Velociraptor, em velocidade. E se ele tem uma capacidade de ataque de 49%, 13% só que ele precisa de defesa. Então, aqui você tem uma longevidade de 43%, uma resiliência de 44%, uma viabilidade de 53%, uma avaliação de 50%. Isso não é ficção. No futuro nós teremos isso, como nós também temos o entrelaçamento quântico. Por exemplo, esse cachorrinho aqui, ele é da raça... Não, ele é da raça... Tudo. Com maltês. Ele é misturado com maltês, esse caimarada aqui, poodle com maltês. Então o que acontece? Ele é caçador de pato, ele não pode ver o pato, que ele vai atrás do pato, arrasa o pato, tá? Agora, esse cachorrinho aqui, ele tem o pelinho dele dessa forma, por quê? Porque o nosso sistema solar levou 4,5 bilhões de anos para ser formado. O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o princípio. Existe a estrela Matusalém com 14 bilhões de anos. Então a Terra, até a divisão dos continentes, ela levou muito tempo, até o surgimento do homem. Mas nós somos feitos de minerais da Terra. Tanto é que se pegar um ser humano e for morar num planeta, ele vai levar mais anos de vida se esse planeta tiver uma rotação maior. Porque o relógio biológico do ser humano está vinculado à Terra. Eu não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas nós somos formados do pó da terra e também de minerais e de carbono. E a composição da terra, ela proporcionou ar e água, 86% de água. E a composição da terra proporcionou, pelo seu núcleo incandescente, por formação do campo magnético, né, que é a teoria mais plausível, ela tem uma rotação, então ela tem para mim, essa rotação dá nela uma aceleração da gravidade especial, tá? Pela força centrífuga, reação centrípeta, a aceleração tangencial, então que dá uma gravidade especial para o movimento de rotação, e translação elíptica, que ela acelera e freia. E para mim nós somos seres bidimensionais, que através de um diferencial de área. Cada molécula nossa atravessa um diferencial de área, num ΔT anterior, num ΔT posterior. Então vocês notem que em cada continente tem uma espécie. Então Charles Darwin não está tão errado assim. Você tem a espécie de canguru só na Austrália, a onça só no Brasil. Então você tem também espécies humanas só num continente, índio no Brasil, espécies humanas só no continente europeu. Você tem os normandos, os germanos, os espanhóis. Você tem, que são os bascos, espanhóis com franceses. Então você tem vários tipos de formações. Então, para mim, sob meu ponto de vista, o homem não surgiu num ponto só. Ele surgiu em cada continente, ele tem a característica desses continentes. Espera aí, só um instantinho. Ele tem as características desses continentes. Então, o que acontece? Espera aí, só um instantinho. Eu quero falar a respeito desse cãozinho aqui. Ele tem as características dele. Tá? Ele é, na verdade, normando. Ele tem as características da Normandia. Ele, por exemplo, é um caçador de patos. Ele não pode ver pato. Se ele ver pato, ele quer arrasar o pato. Tá? Então, deixa eu liberar ele aqui. Tá? Deixa ele, peraí. Vai fazer parte do vídeo. Então, notem que esses percentuais aqui, a nossa... Ninguém pode dizer que não existe. E não existe o ser mais inteligente. O que existe é aquele que se adapta melhor ao meio. Esse é o mais inteligente.
Tá? Eu creio em Deus pela lei da termodinâmica. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Então alguém organizou isso tudo, isso é óbvio. Para mim existe a lei de causa e efeito. Mas para quem não acredita na lei de causa e efeito, tudo bem, porque esse canal é científico. Então o que eu estou mostrando aqui é que existe um DNA mínimo característico de cada região do planeta. Não existe assim como existe diferença entre as raças animais, existe diferença entre as raças humanas. Por exemplo, nós temos o dicotômico, que o animal é corpo e alma, né? Eles têm sentimento, e nós somos tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito, seria a nossa inteligência. Mas eu estou entrando um pouco na teologia, eu não quero entrar em teologia, eu só quero dizer que há uma diferença do ser humano para os animais, claro, mas há uma diferença entre os seres humanos. Você tem um tipo na África, você tem um tipo na América do Sul, que é o índio, você tem um tipo na Europa, você tem tipo de diferenças entre os seres humanos. Então, assim como você teve diferenças. E a teoria que mais me convence a respeito do desaparecimento dessas espécies que vão poder ser trazidas, tá? Pelo DNA dos fósseis. Em breve nós teremos equipamentos que farão isso. Por exemplo, é um meteoro que gerou N megatons de toneladas de TNT. Foi um meteoro muito grande, tá? A nível de quantos quilômetros de diâmetro? Praticamente a distância da ponte Rio-Niterói. A distância da ponte Rio-Niterói é 14 quilômetros de diâmetro. Um meteoro desse é arrasador. É arrasador. E eu noto que a Lua não tem um campo magnético legal. A Lua ela fica só numa face. Tá? Por isso que a Lua tem de difícil acesso. Já a Terra não, a Terra rotaciona. Então esse programa é bem interessante, que ele mostra aqui o DNA e a formação da espécie. Tá? Eu creio que eu fui o mais claro possível, mostrando que nós não podemos fechar os olhos também para Charles Darwin. A ciência ela tem que ser livre, aberta, não pode ser uma coisa, a ciência ela é aberta, então existe sim diferença. Agora, eu quero botar, existe diferença entre os animais, existe diferença entre os seres humanos, mas isso não é uma vantagem, é diferenças, um tem umas vantagens e desvantagens, outro tem umas vantagens e desvantagens, diferenças não quer dizer vantagens, o europeu tem vantagens e desvantagens, o sul-americano tem vantagens e desvantagens, e por aí vai. Isso não quer dizer, há um equilíbrio entre vantagens e desvantagens, mas que há diferença, há. E para mim o surgimento veio do pó da Terra, sim, durante milhões de anos, a nível do coacervado. Eu acho que a teoria da evolução nesse sentido está certa, mas não num ponto só. Ele veio num ponto, no outro ponto, no outro ponto, porque vem cá, o canguru então pegou uma lancha e saiu nadando aqui, ó, pegou uma prancha de surf, saiu nadando para a América do Sul, não fez isso. A onça pegou o quê? Uma canoa e veio parar lá na Austrália. A onça não fez isso também não. Então você só tem onça no Brasil, você só tem diferença entre as espécies, inclusive humanas, porque não há diferença entre nós e os animais. A única diferença é o nosso intelecto. Tá certo? Que para mim vem do Espírito Santo de Deus. Outros acreditam puramente na evolução, através de Jesus Cristo, ok? Agora eu vou pedir para meu filho liberar um animal desse sendo solto, de alta voracidade. Olha só. Olha só, uma espécie dessa. Ó, é uma espécie linda, não é? Uma coisa fantástica. E olha que o posicionamento dele, o rabo equilibra com a cabeça. Por isso ele fica em pé aqui. E se parece muito com quem? Com a galinha. A galinha é o remanescente desses bichos que pela engenharia genética e pela engenharia vai poder ser trazido novamente de volta em breve. Em breve que eu falo em 50 anos, não sei, por aí. Porque o que é breve para nós? Breve para nós, a Matusalém tem mais de 14 bilhões de anos. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. E esses maravilhosos dinossauros, que dino vem de força. Muito obrigado, um abraço.